Muito bem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse curso do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, curso de licenciatura em Pedagogia. E sempre é um prazer falar da educação. Nós, educadores ou futuros educadores que estamos ligados aí à área da formação pedagógica, realmente muito nos acrescenta esse tipo de trabalho. E, em especial, eu estou aqui com a Dayana, a minha colega, né, de classe, de estudos, juntamente com o nosso grupo, que nós estamos apresentando, então, para vocês esse seminário aqui em relação a, a, ao conteúdo a respeito da importância da leitura para o aprimoramento da escrita. Eu vou apresentar para vocês agora os componentes da nossa equipe, né? O pessoal realmente trabalhou bastante em cima disso, em cima de uma resenha. Então, a parte textual foi bem escrita, foi revisada. Depois, um grupo também passou a analisar a parte dos slides da apresentação. E tanto eu, Juliano, como a Dayana, né, nós ficamos aqui responsáveis de apresentar para vocês, então, esse seminário. Vou compartilhar com vocês agora as telas do nosso slide e vou já iniciar aqui apresentando a nossa equipe, os acadêmicos aí da licenciatura de Pedagogia. Nós temos aqui, que compõe a nossa equipe, a Ana Paula, a Andressa, a Andrine, Arlete, Carla, Dayana, Fabiane, eu, Juliano, e também a Marcela. Então, nós vamos falar realmente sobre esse assunto, a importância da leitura para o aprimoramento da escrita. Antes de começar a falar sobre esse tema, para ser aqui meio uma conversa de bate-papo a respeito desse assunto, Dayana, como é que como é que foi o teu aprimoramento da leitura, da escrita? Isso tem alguma ligação, escrita e leitura, na tua opinião? O que você acha? Juliano, boa noite a todos. Eu sei que a leitura tem muita importância para a nossa vida, enriquece o nosso conhecimento, o nosso aprendizado e é essencial para a escrita. Mas confesso que eu não sou uma leitora que desde criança tem o hábito de ler. Eu sei que eu tenho que melhorar bastante, mas eu não tenho muito esse hábito. Pretendo ter, né, porque eu sei da importância, ainda mais na nossa área aí que estamos iniciamos agora o curso de pedagogia, né, e a leitura é essencial, mas eu pretendo melhorar, ler mais e criar um hábito que é bem vantajoso. É exatamente isso. Sabe que eu começo a lembrar de muitas coisas quando eu comecei enfim, a leitura e a escrita, como ela está associada. Porque quanto realmente mais você lê, mais, assim, fica de forma mais apresentável, por assim dizer, a sua escrita. Quando você vai fazer um texto, vai escrever um e-mail, até mesmo às vezes no aplicativo ali no uso, né, do celular mesmo para enviar mensagem, às vezes surge aquela dúvida, é com dois S's, é com cedilha, tem acento, não tem, é com S, é com Z, enfim. Então são várias coisas que a gente acaba se perguntando, esquecendo como funciona. E à medida que você lê, eu tenho o hábito assim de ler bastante, então eu costumo ler e eu lembro muito daquilo que eu estou lendo. O autor ele escrevia sempre com dois S's, ele usava sempre com dois S's. Então não é necessariamente que você precisa entender a norma ortográfica ali para saber. Às vezes de tanto você ler, você pega o hábito, você sabe que é com dois S's. Então aí você começa a pesquisar e entender a questão do vocabulário, a questão do estudo da língua mesmo, do português, da gramática, que é bem complexa na realidade. A nossa língua portuguesa tem várias, né, vários atenuantes, por assim dizer. Eu acho que esse curso está nos ajudando já a entender alguns assuntos na leitura que nós fizemos, inclusive na resenha que foi desenvolvida. E eu já vou passar a falar sobre esse assunto já, Dayana, e vou compartilhando contigo aí, à medida que surgir alguma dúvida, eu vou te perguntar, tá? Porque eu acho que você realmente é uma aluna estudiosa e deve ter analisado bastante também na resenha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da leitura? Paulo Freire, lá em 1981, ele diz o seguinte: a palavra que eu digo sai do mundo que estou lendo.
mas a palavra que sai do mundo que eu estou lendo vai além dele. Se for capaz de escrever minha palavra, estarei, de certa forma, transformando o mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim, implica na relação que eu tenho com esse mundo. Profundo isso, né? Muito profundo, Dayana. Porque, assim, Paulo Freire, para nós, é o nosso grande professor, não só da parte de aprendizado na área de leitura, de português, mas de vida, de história. Quantas coisas. Nós já ouvimos falar a respeito dele e faz muito sentido, né? Foi a abertura de um congresso brasileiro, ele falando a respeito disso, né? O que ele fala para o mundo, o que vem dentro dele, e com certeza é um ser humano que nos deixou um legado aí em relação à parte de leitura. Você concorda, Dayana? O que você acha sobre isso? E só queria ressaltar que o Paulo Freire, como você disse, foi um grande educador, né? E ele também enfatiza que a leitura do mundo, ela precede a leitura das palavras. Ou seja, mesmo que a gente ainda não tenha conhecimento das palavras, ainda não fomos à escola, nós temos um conhecimento do mundo. Nós podemos compreender o seu contexto. Então, ele diz essas palavras muito, muito sábias. É muito interessante o que ele diz. E oportuno, né? Bastante oportuno. Muito bem, e o processo de ler e escrever? Isso. O processo de ler e de escrever é uma atividade que faz parte do contexto educacional brasileiro desde os tempos remotos e vem sendo palco de amplas discussões no meio acadêmico contemporâneo. Então, o processo de ler, né, ele é antigo, mas a sua importância não se perdeu ao longo do tempo, né? O nosso tema, a importância da leitura para o aprimoramento da escrita, foi escolhido por nós, né? A professora sugeriu o tema e a gente escolheu. E a gente vai estar abordando aspectos importantes que faz da leitura um grande recurso para estar melhorando a nossa escrita. Pode estar passando o slide se você quiser complementar. Sim, é isso mesmo. Sabe que eu lembro muito essa questão da leitura, porque ela já, desde a nossa infância, nossa fase educativa, né, na escola, a gente já aprendia, as professoras já ensinavam, olha, leia, 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 você tem que ler mais. E é exatamente isso. Esse slide aqui, essa página, ela mostra exatamente a questão, essa questão do destaque do papel que o usuário da língua exerce nesse procedimento. E também a relação entre a leitura e a cultura nos leva a perceber que os conhecimentos adquiridos pelos leitores podem interagir dentro de cada realidade vivenciada. Faz sentido isso? Por quê? Por que foi destacado de toda a resenha essas duas frases em relação a esse assunto? Porque a leitura é a cultura, né? Nos leva realmente a perceber essa questão do conhecimento dos leitores. Você está lendo, é como se você realmente conhecesse a cultura, se aprofundasse naquele assunto, entendesse, por exemplo, o que está acontecendo em determinada época, ou passado, ou presente, ou futuro, e a língua realmente exerce isso. Ela tem essa função. Né? A forma como você escreve, a forma como alguém lê, ela vai interpretar isso e vai realmente chegar a uma conclusão. Estou falando da parte de leitura, mas aqui envolve tantas coisas da nossa língua, não só a parte textual de um texto, talvez uma poesia, uma música, tantas coisas que estão escritas, né, quando você lê, que realmente você tem uma interpretação maior através da vivência daquilo, da cultura, né? Eu estou falando isso não só da parte escrita de um texto, mas realmente de você se aprofundar naquele assunto e entender claramente. Então, ela tem um destaque, sim, importantíssimo nessa questão. Eu queria que você voltasse um pouquinho, que eu queria falar só uma coisinha. Pode falar. Vamos lá. Falando aí do papel, né, que o leitor tem que ter, é importante que tanto o leitor quanto o autor, né, tenham uma relação entre eles, que ambos sejam ativos, que possam estar compreendendo, interagindo com o texto para estar dando um significado, um sentido, porque eu não posso, você escreveu o texto e eu estou lendo. Aí morreu, eu li, eu não tive uma reflexão, eu não interpretei, eu não busquei o seu sentido. Então, é importante que tenhamos um papel ativo nessa leitura para estarmos construindo um bom texto e buscando um sentido para o texto.
Gente, já vou até continuar ali teu raciocínio sobre essa questão do conhecimento adquirido, porque cada leitor, cada ser humano, cada pessoa é diferente, isso é lógico, né? Nem todo mundo é igual. Mas imagine só uma história, você está lendo lá, A Galinha dos Ovos de Ouro, exemplo. A minha avó está lendo essa história, né? Quando ela lê essa história, ela vai vivenciar, ela talvez já teve uma vida de fazenda, ela já vivencia aquilo, ela já coloca um pouquinho do pensamento naquela leitura que ela está fazendo. Talvez para um jovem hoje, né, quando lê a mesma história sobre essa galinha dos ovos de ouro, ele já vai mentalizar outras coisas. Talvez ele vai focar no ouro, em riquezas, em coisas futuras, mas ele vai trazer também a vivência dele. E a interação, quer dizer, da nossa avó para essa pessoa mais jovem, lendo a mesma coisa, vão interagir, talvez num primeiro momento, colocando um pouco da sua percepção pessoal naquele assunto, mas quando junta essas ideias, a junção disso, realmente traz o que o texto aborda lá na nossa resenha, sobre a interação, interagir dentro de cada realidade vivenciada. Então faz parte disso. E realmente é muito bom a gente discutir esses assuntos, porque leva a nossa a meditação, acho que é isso que você falou, Dayana, a questão de pensar, refletir, meditar naquilo que você está lendo. Leia, por exemplo, você está lendo um livro, passa os olhos correndo, faz uma leitura de uma página só. Você vai entender, talvez, superficialmente, não vai entender muito bem. Mas quando você começa a ler, se colocar no lugar, talvez, daquele autor, então tá falando de praia, você começa a pensar em praia, você começa a pensar em outras coisas, né? Ou quando fala em comida, né? Que eu não vou falar aqui, não sei quem está assistindo exatamente agora, que já está com fome aí, mas você começa a falar em comida e começa a pensar em comida. É mais ou menos isso, né? Isso, é bastante importante, igual você disse, né? Ler, interpretar, se colocar no papel do autor, é muito, muito bacana. Então, eu vou ler aqui agora uma citação das autoras Koch e Elias. A escrita não é compreendida em relação apenas à apropriação das regras da língua, nem tampouco ao pensamento e intenções do escritor, mas sim em relação à interação escritor-leitor, levando em conta, é verdade, as intenções daquele que faz uso da língua para atingir seu intento, sem, contudo, ignorar que o leitor, com seus conhecimentos, é parte constitutiva desse processo. É como a gente disse, né? Uma relação autor e leitor. Ambos fazem parte desse processo aí de construção de sentido ao texto. Eu acho que essa fala aí já responde muitas coisas, né? Sobre essa questão que nós abordamos agora há pouco. E já vou adiante, falando um pouquinho mais, acrescentando aí a respeito do que esse mesmo autor, esses autores, na realidade, eles trazem a respeito dessa concepção. São 4 pontos que nós vamos destacar aqui. O primeiro deles, a prática da leitura. O segundo ponto, o aprimoramento da escrita. Terceiro, dimensão social. E, por fim, o quarto, postura autônoma, crítica e reflexiva. Bom, o que nós poderíamos abordar em cima disso sobre a prática da leitura? Inicialmente, a prática, o próprio nome diz praticar. Quanto mais você lê, mais conhecimento você vai adquirir, não só em entender aquilo que você está lendo. Por exemplo, se você está lendo história, logicamente, teu conhecimento de história vai ser aprimorado, você vai entender bastante. Se você lê a Bíblia, vamos pensar em parte religiosa, logicamente que você vai entender mais a questão espiritual, a questão de vivência, a questão lá do que um livro ele fala a respeito dos assuntos de vivência, de história. Se você vai ler, por exemplo, um livro de ciências, logicamente vai aprimorar também teu conhecimento. Mas nós estamos falando aqui não só a questão de conhecimento, mas sim da percepção do que você está lendo para melhorar a sua escrita. Então, com certeza, esse ponto, esse tópico da prática da leitura, realmente é enfatizado por esses autores e ele fala exatamente sobre essa questão, sobre praticar. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Isso em tudo, né, Dayana? Não só na leitura. Quanto mais você faz alguma coisa, o que acontece? Vai ficando cada vez mais fácil, né? Você vai lendo, você vai aprendendo, você vai ficando melhor cada vez mais. Exatamente. Eu lembro quando eu comecei a fazer arroz, por exemplo, que eu fazia o arroz queimava, fazia arroz ficava cru, fazia arroz ficava papa, ficava até que um dia, gente, eu vou convidá-los ainda um dia, se vocês quiserem vir para Curitiba aqui no Paraná, eu convido todos vocês para vir na minha casa para comer o meu arroz.
E, modéstia à parte, é um dos melhores do Sul, tá? Quer dizer, de tanto Então, fazer. A prática condiz, né? Vai conduzir à perfeição aí. E o aprimoramento da escrita, que está realmente bem ligado a isso. É que nem eu falei no início lá sobre é com dois S, é com cedilha, é com acento, não é? Então, você melhora essa questão do aprimoramento do que você está escrevendo. A dimensão social, sim, as pessoas observam, né, a dimensão social do que você está lendo, aprimoramento disso. Converse com alguém que lê bastante, com alguém que não lê nada. Em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de... É tanta coisa, né? E, por fim, a postura autônoma, crítica, reflexiva. Você se tornar uma pessoa crítica, reflexiva no sentido de pensar a respeito daquele assunto, refletir no que você está lendo e por aí vai. Então, realmente, esses dois autores, eles resumem esses 4 tópicos aqui a respeito da questão do aprimoramento da leitura. Certo, e Dayana? Alguma coisa a acrescentar? quero sim. Falando aí que esses 4 tópicos, eles estão bem relacionados, né? Que como você disse, essa prática da leitura vai melhorando a sua escrita, vai ficando cada dia mais fácil. E elas relacionadas com essa dimensão social, igual você disse, faz com que os indivíduos tenham um posicionamento mais crítico, mais reflexivo, em diferentes contextos, né? Então, só benefícios que a leitura e a escrita traz para a nossa vida. Pode Perfeito. falar, por favor. Bem, Aqui mais uma citação das autoras, Koch e Elias. Elas nos dizem: a escrita demanda ativação de modelos cognitivos que o produtor possui sobre práticas interacionais diversas, histórica e culturalmente constituídas. Então, quem está escrevendo tem uma intenção e espera-se que o leitor atinja, que ele entenda o sentido que foi proposto, né? E falando um pouquinho agora sobre o estímulo do desdobramento aquisitivo, das habilidades e competências linguísticas, ler, ouvir, escrever textos. O que isso quer dizer? Que a prática da leitura, ela vai melhorar a sua escrita, como a gente já falou isso diversas vezes, né? E com essa prática você vai ler, você vai ouvir, você vai escrever textos, você vai interpretar melhor, você vai poder ter um posicionamento crítico, reflexivo. Então, são algumas das habilidades que você vai adquirindo com essa prática da leitura para aprimorar a escrita. bem. Aí nós entramos aí nos hábitos, né? O hábito precoce da leitura. O que ela possibilita? Esse hábito de ler desde pequenininho, desde que você aprende a ler realmente. A questão da variação de palavras no vocabulário. Você já começa a falar de uma outra maneira, começa a entender. Eu lembro que uma das palavras que eu trocava, até eu gostava, gente, sabe, né? Daí você começa a aprender palavrinhas novas, eu pequenininho vou trocar, por exemplo, breu. O que é breu, né? Algo escuro, algo, né? Ah, o quarto está muito breu. Daí minha avó, que é isso? O que você está falando, né? E eu ia no dicionário e falava, não, agora eu vou falar só palavrinhas difíceis. Então você começa a falar de uma linguagem, de uma forma mais rebuscada, mais, né, gramaticada, com mais palavras. Então a variação do vocabulário muda, isso com certeza. Promove uma linguagem receptiva, né? Ou seja, você consegue se comunicar de uma maneira mais clara, executa uma entonação adequada em diferentes contextos. E como assim entonação adequada em diferentes contextos? Porque depende da forma como você fala, ela pode significar uma coisa ou outra. Ela pode ser interpretada de uma maneira ou de outra maneira. Então, por aí vai, né? Nós temos até exemplos, né, de algumas frases assim que nós usamos. Já entraria a questão, por exemplo, de vírgula, né? No lugar certo ou no lugar errado. Se você colocar uma vírgula trocada, ela muda totalmente o sentido da frase. Então, realmente, isso um cuidado que tem que ter com a língua, sobre essa questão da entonação adequada. E também, por fim, a construção de uma escrita com coerência e coesão. Quando você lê um texto, por exemplo, ele tem que ter escrita, ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma ligação com aquele texto e uma conclusão. Isso se dá muito quando você, por exemplo, escreve ou lê um artigo científico que você está lendo lá, tem que ter uma coesão, tem que ter um argumento. Por exemplo, você está lendo um artigo, ele faz uma pergunta, o artigo tal, ele pretende responder a seguinte questão: por que o céu é azul? Aí você vai ler o texto lá. No final do artigo, ele respondeu?
Então, existe, né, uma forma, uma possibilidade de uma escrita melhorada, se você realmente tem o hábito da leitura. E isso realmente o curso está mostrando para nós já nesse começo, nas leituras que nós estamos fazendo, e realmente fica muito claro que o hábito precoce da leitura ele vai possibilitar tudo isso. Eu queria complementar. Pode complementar. Tá. Eu achei bem interessante você falando do breu, porque aqui também a gente fala, nossa, tá um breu. Eu achei bem interessante. Você podia voltar o slide, por favor? Nossa, sim, vamos lá. E falando aí um pouco sobre os benefícios da leitura, eu queria falar um pouquinho sobre esse hábito na infância, né? Que deve ser bastante incentivado e realmente vai melhorar o vocabulário das crianças, de todo mundo em si, né? Mas falando sobre as crianças, vai melhorar o vocabulário, vai diversificar. Além dessa leitura, ela melhora a imaginação da criança, a criatividade também, e também essa leitura pode estar melhorando o foco da criança, porque quando ela está lendo, ela está focada no que ela está lendo, ela está concentrada, então ela vai imaginar, ela vai ser criativa e vai melhorar a sua escrita também, então deve ser bem incentivado essa leitura também quando você é criança. Agora a gente está chegando na conclusão do nosso seminário e conclui-se que as pessoas não nascem leitores. Por isso temos que aprender a ler e a gostar de ler, se possível ao mesmo tempo. Hábitos se formam cedo. Ou seja, como a gente disse, é bom estar incentivando as crianças desde cedo e fazer com que essa leitura não se torne uma obrigação, que tenha um encanto nessa leitura, né? E também é preciso que se dê desde o começo ao iniciante da leitura o objeto a ser lido, um livro, uma revista, um jornal, histórias em quadrinhos, e respeitando o seu nível de aprendizado. Então, é fazer o quê? Com que a leitura não seja uma obrigação, que seja uma coisa chata, né? Que tenha um encanto e que a criança goste, mas também respeitando o seu nível de aprendizado, está observando as dificuldades, estar bem atento a isso. Sabe que essa charge aí, essa gravura aí, espelha bem o que você acabou de falar. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. E faz muito sentido. Por que isso, né, Dayana? Porque hoje nós vivemos numa época nós chamamos aí de fake news, ou seja, notícias falsas a respeito de determinado assunto. Isso não só na esfera política, no dia a dia nós vemos notícias, noticiários, até na época que nós estamos vivendo uma pandemia, muitas notícias falsas a respeito de determinado assunto. Aquela pessoa que não lê, que não vai atrás do noticiário, que não estuda, que não vai atrás da resposta, ela acredita tudo, é isso aí, realmente. E começa a passar notícias falsas a outras pessoas. E isso mostra para nós... Pode falar. Então, ressaltando aí que a pessoa ela não busca a verdade, vai disseminando, vai compartilhando. Nossa, acontece muito isso. É um grande problema que nós temos, né? É um grande problema que nós encontramos aí nessa questão de notícia falsa. Então, que conclusão que nós chegamos nesse seminário aí? Eu sei que nós passamos talvez o tempo aí, né? Falamos bastante sobre o assunto, mas é um assunto que realmente demanda bastante exploração a respeito do assunto, explorar ele. É um assunto muito relevante, não só pela disciplina, pelo curso que nós estamos fazendo, mas para a nossa vida, né, pessoal, quais alunos e também quais profissionais dessa área aí. Dayana, foi um prazer estar com você nesse seminário e eu espero que nossas contribuições possam ser de valia para os nossos colegas aí de classe. Foi um prazer também, Juliana.